Olá, eu sou Márcia Portela, sou articuladora Conviva no Rio Grande do Norte e também coordenei a implementação do documento curricular PRO-BNCC aqui no estado. E foi fazendo esse trabalho que nós descobrimos uma ferramenta maravilhosa para ajudarmos os municípios, suas redes, na documentação dos projetos políticos pedagógicos, que é o Plano de Ação do Conviva. Então, de agosto de 2019 até fevereiro de 2020, todas as redes trabalharam a reorganização dos PPPs, aperfeiçoaram e, às vezes, até alguns municípios fizeram do zero os seus PPPs. E, ao longo de cada mês, eles foram alimentando os planos de ação, as atividades, colocando os anexos, e após esse período, eles, no final, fizeram um documento único e está em todas as secretarias que usaram muito bem o plano de ação. Terminamos fevereiro com praticamente todos os municípios e todas as escolas com seus PPPs atualizados. Ao longo disso, o planeta já estava vivendo um período da pandemia do coronavírus. As aulas começaram, e em março, em meados de março, aqui no Rio Grande do Norte, dia 18, foi instalado o período de isolamento, e as aulas foram suspensas. Um susto, algo nunca vivido, inédito na vida de todos nós, uma pandemia planetária, não foi só na China ou só em outros países, na Europa ou nos Estados Unidos, mas atingiu a todos. E a educação foi muito atingida, está sendo muito atingida. Então, algumas escolas já começaram a mandar mensagens para os alunos, professoras fazendo pequenos vídeos nos celulares, de uma forma bastante improvisada. E com qual objetivo? Não perder o vínculo das crianças, dos adolescentes, com a escola. Partindo do pressuposto que escola não é só prédio, um prédio feito de tijolos, madeira e telhas. A ideia de escola é algo muito maior que pode acontecer em vários locais, inclusive num ambiente virtual. Mas a gente também sabe que há muitos municípios onde a internet é muito difícil, onde o sinal chega com muita dificuldade. E há muitas famílias que nem o celular têm. Então, o que fazer para também manter o vínculo das crianças e adolescentes com as escolas? A Undime, do Rio Grande do Norte, elaborou um guia prático de atividades e aí ele sugere uma série de ações que começam desde a atividade impressa, como antigamente existiam os cursos à distância que eram feitos por correspondência. Quem é da minha geração ou um pouco antes deve até lembrar-se do Instituto Universal Brasileiro, que oferecia cursos por correspondência. Mas hoje parece que virou sinônimo aula remota, aula não presencial, com o uso da internet. Isso a gente precisa até desmitificar. Claro, a internet ajuda muito. Olha eu aqui conversando com vocês. Eu estou no meu estado, vocês estão no seu, e nós estamos presentes conversando. Mas a gente precisa oferecer todas as possibilidades. Então, o nosso guia, ele tratou da atividade impressa, de programas de rádio, de programas de televisão com o canal Futura e a TV Assembleia Local, e também do que se pode oferecer com YouTube, com blogs, com pequenos filmes caseiros no celular dos professores e as devolutivas disso. E onde registrar? Porque o registro, ele vai ajudar muito na volta. Essa pandemia vai acabar, nós vamos voltar diferentes. E
Essas atividades remotas que estão sendo oferecidas, elas precisam ser organizadas, planejadas, e as devolutivas são uma prova de que nós estávamos fazendo alguma coisa e que esse algo mais, ele significa horas que podem ser contabilizadas e depois descontadas no próximo calendário letivo, na atualização do calendário letivo que vamos elaborar na volta às aulas. Então, mais uma vez, o Conviva nos oferece o plano de ação. Dessa vez, cada escola fazendo o seu plano de atividades remotas. E a gente fez assim, o município fez o seu próprio plano, que é um plano guarda-chuva, onde ele contempla todas as atividades possíveis que os professores possam desenvolver. Esse plano de ação, plano municipal de atividades remotas, foi colocado nas ferramentas, arquivos da secretaria. O diretor e o coordenador lá na escola têm acesso a esse documento e o coordenador faz o plano de ação de atividades remotas da escola municipal fulano de tal. Esse plano de ação da escola também é o guarda-chuva, que dentro dele vão caber as atividades que os professores, normalmente por ano, vão fazer. E aí a gente também orientou que esses planos fossem feitos semanalmente ou quinzenalmente. Então, fica lá, atividade da semana, por exemplo, de 25 a 29 de maio. Então, tem lá atividade de língua portuguesa, de matemática, dos diversos componentes curriculares. E uma semana depois, normalmente, os alunos devolvem essas atividades. E aí o professor faz um arquivo mostrando que tais e tais alunos fizeram a atividade, salva em PDF, manda para o coordenador faz o upload para os anexos. Dessa forma, a secretaria comprova que planejou, que executou e que houve uma devolutiva feita pelos alunos. E ao término de tudo isso, na hora da elaboração do calendário, aquelas 800 horas, cada hora que foi feita e desenvolvida será diminuída no final. Então, a gente espera que esteja ajudando os professores, as escolas municipais, as redes municipais, e que o Conviva o agradecimento maior ao Conviva é justamente esse, nos proporcionar ferramentas que a gente possa utilizar na prática, no dia a dia, e muito mais. Acabou tudo isso? Vamos continuar usando, porque muitos planos de ação, muitas ações e atividades serão desenvolvidas nas escolas do nosso país. Então, eu desejo a vocês bons planos, um bom retorno às aulas e que utilizem todas as ferramentas do Conviva, e neste caso, nesse exemplo, o plano de ação, essencialmente. Um abraço a todos.